O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto, um segundo são iguais. Opa, toma em tempos de Copa América, Vinícius Gachim já está aqui do meu lado, onde a gente vai fazer no programa de hoje uma análise da Série B do Estadual do Rio, porque o que nos interessa é a Série B. Copa América, bacaninha, legalzinho, mas a gente quer nem saber de Copa América, quer saber mesmo do Friburguense na Série B do Estadual, Tricolor da Serra, que perdeu mais uma para o Bom Sucesso pelo placar de 1-0, mas nesse meio de semana tem uma pausa para a Copa Rio, que é a competição mata-mata, caminho mais curto, aliás, o único caminho hoje possível para o friburguense de voltar a uma competição nacional, seja a Copa do Brasil ou o Brasileiro da Série D, que interessa muito mais. Além disso, Jennifer ganhou medalha esse final de semana, não é isso? 3 medalhas até o momento no turnê dela pela Europa, né? Disputando competições por lá, preparando para os Jogos Pan-Americanos. 3 pratas até o momento, mas tem mais 2 competições até o final dessa semana. Tem a Supercopa SAF também que tá rolando aí, já vai para a fase mata-mata. Quartas de final, é tiro curto. Por conta do feriadão esse final de semana, não tem rodada. Aliás, o feriadão atrapalha tudo, né? Tem gente que já tá no feriadão, coisa boa, né? Só não tem a sorte, né? É aquela história, Deus me livre, mas quem me dera, né? Por aí. Deus me livre, mas quem me dera. E você já tá de festa junina, Vinícius, é isso? Tô no ritmo, estão começando, né? Se tiver alguém assistindo que queira convidar, a gente vai, né? Entendi. Cuidado, hein? É bom. Cuidado, hein? Cuidado. Tá todo de xadrezinho. Olha que bonitinho ele. Eu tô floral hoje. Eu só não vou contar como tá o Jackson atrás das câmeras, porque é proibido para menores de 18. A gente tá começando mais um Esporte TV1. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! É isso aí, minha gente. Está rolando a Copa América, a seleção brasileira começou bem. Ingressos caríssimos e os caras ficam reclamando de estádio vazio, né? Brasil melhor sem Neymar, né, Vinícius? Pois é, parece uma seleção mais solidária, mais encaixada, né? Mais organizada, com uma proposta de jogo mais bem definida. Não fica tão refém de só uma estrela, né? E o Felipe Coutinho arrebentando, né? Hoje, o Felipe Coutinho aparece muito mais quando o Neymar não está em campo, né? Jogando pela seleção. E com uma alteração também, sem o Paulinho. O Paulinho infiltrava demais e o Coutinho tinha que voltar para buscar o jogo, né? Com 2 volantes que ficam mais e organizam, o Coutinho pode encostar mais no ataque e ele é bem decisivo. Agora, o que você acha aí do Neymar e Messi? São jogadores de clube? Eu acho que as gerações não ajudaram muito, não. Principalmente no caso do Messi, né? O Messi praticamente joga sozinho nesse time da Argentina, que é impressionante, uma geração dourada, vários jogadores de alto nível que são destaques nos clubes, mas como seleção não encaixa. E no caso do Neymar, eu acho que ele assumiu uma responsabilidade muito cedo, que era da geração de Adriano, de Robinho, de Ganso, que não vingaram. Ele teve que ser o protagonista muito antes do tempo dele, do auge da carreira, e isso somado a tudo que ele
apronta fora de campo, eu acho que atrapalhou um pouquinho esse processo de liderança dentro da seleção. Diz que o maior problema no Neymar é o pai dele, né? Pode ser que seja, né? Pode ser que seja. Aliás, a gente que trabalha com futebol, que convive com futebol, vê divisões de base, geralmente os pais atrapalham bastante o processo, né, de formação, acha que o filho é melhor, tem que entrar em campo e assim por diante. Isso não é nada bom nem para a criança, nem para a equipe e acaba sendo ruim aí para o futuro do Aliás, a gente futebol. deveria, de uma forma geral, repensar as divisões de base, né? Hoje em dia, a questão física ela vai muito além da técnica. A gente tem o Messi, melhor jogador do mundo pela 6ª vez, provavelmente, que é baixinho, não tem a questão física como forte. E aqui no Brasil, a gente vê demais isso. Às vezes, perde um jogador tecnicamente diferente. Um reflexo é que você pode notar a seleção, clubes aqui no Brasil, muito poucos com aquele camisa 10 clássico. Aquele jogador que organiza. A gente vê muito time com jogadores abertos pelas pontas que são velozes, com meias que vão e voltam o tempo todo. Aquele 10 clássico, tipo Ramos Rodrigues, a gente tem visto pouco. Isso é reflexo de uma base que prioriza muito a questão física. Tite acabou a lua de mel, né? Pressionado. Se não for bem na Copa América, não acredito em demissão, mas acredito num olhar diferente do torcedor brasileiro em relação à seleção. Primeiramente pela Copa do Mundo, né? Um pouco decepcionante, aquele jogo contra a Bélgica sem ter uma alternativa tática. A Bélgica estudou muito bem o Brasil e bloqueou os pontos fortes sem ter uma saída e depois um desempenho ruim também nos amistosos. É claro que é um processo de renovação, uma nova geração que está vindo, mas a palavra paciência não existe no dicionário do torcedor brasileiro, né? É que está cada vez mais desligado da seleção brasileira também, diga-se de passagem. A seleção brasileira e a população brasileira já não tem mais aquela afetividade que existia antigamente. O torcedor é cada vez mais desinteressado pela seleção brasileira, né? Até porque muitos se apropriam dos nossos símbolos e fazem com que a gente se afaste deles também, né? Essa que é a verdade, por isso que está linda a camisa branca da seleção brasileira. Mas uma nota, eu vou falar por experiência própria. Se você for na loja comprar a camisa da seleção brasileira, ou às vezes até de clube mesmo, se você pega a camisa do jogador e a camisa do torcedor, né, que é a do torcedor é aquela que custa cerca de 250, que já é caríssima, e a do jogador custa na casa de R$450, né? Se você pega as duas, não tem como, você vai querer comprar do jogador porque o material é muito diferente, a costura é diferente, o modelo acaba sendo diferente, o brasão é diferente, mas preços assim realmente nada convidativos. Bem, a gente não quer saber de Copa América, não. A gente quer saber de Supercopa SAF, que já chega à sua fase quartas de final, né, Vinícius? Verdade, primeira fase com 5 rodadas, 2 grupos de 5, apenas o último colocado de cada grupo foi eliminado, no caso o SB City e o Tildongo. Os outros 8 times seguem na competição. Quartas de final acontecendo dia 30, esse final de semana por causa do feriado não vai ter essa rodada de quartas de final. Os jogos no Estuqui, depois tem a semifinal no Eduardo Guinle, do Friburguense, e a grande final também no Estádio Márcio Branco, em Estuqui, com aquela tradicional festa, é um dia com várias atrações, enfim, e a grande final acontecendo. A final já tem data? Final de que? Deve 14 de julho. 14 de julho. Isso é um robozinho esse menino. É um robozinho, mas não é fake news não, viu, rapaz? Não é fake news não. Vamos conferir uma entrevista com um jogador que foi atleta do Friburguense, mas fez história mesmo lá pelo Macaé, né? Lá foi que ele se deu bem mesmo, né? Pra muita gente é o maior ídolo da história do clube, né? Do Macaé, que coisa, né? GDU! Deixa eu ouvir o GDU. Parece que é mais correria, né? A gente acaba se adaptando. Quando eu comecei também a minha carreira também, joguei muito campeonato amador antes de chegar no profissional. Agora torcer para o São Pedro fazer uma boa campanha, como nós fizemos no campeonato anterior. Acho que a equipe tem muito a crescer ainda, esse é o primeiro jogo. Eu espero que dê tudo certo. Como é que foi feito o contato para que você pudesse defender o São Pedro? Não, então, tem um amigo lá da minha cidade, John, que ele joga no São Pedro, né? Aí os caras pediram um cabeça de área. Ele falou assim, aqui é o GDU. Aí os caras falaram assim, não, pergunta ele se ele quer. Eu falei, eles me fizeram o convite. Aí eu, como estou parado, não estou fazendo nada, no final de semana, a gente trabalha a semana toda, né? Quer jogar uma bolinha no final de semana, é bem legal. O GDU parou de jogar quando, profissionalmente? O que ele está fazendo da vida hoje? Não, então, eu parei de jogar bola há 2 anos, profissionalmente. Recebi um convite lá da minha cidade, Casimiro de Abreu, para ser secretário de esporte. Aí acabamos montando um time lá na nossa cidade. Aí eu joguei o ano passado, subimos da
Série C para B2. Aí voltei de novo para Macaé, mesmo trabalhando lá na Secretaria de Esporte. Aí esse ano, talvez a possibilidade também de eu jogar também a B2 lá pelo time da nossa cidade, né? Aí, assim, vou vivendo o momento, né? As coisas vão se encaixando, aí a gente vai vivendo de acordo com a situação. Legal, GDU que não teve muita sorte aqui no Friburguense, né? Era um jogador que a torcida pegava muito no pé dele, depois ele foi pro Macaé e ficou lá muitos anos no Macaé, né? Muitos anos, e teve a conquista de campeonato brasileiro, Série B também, tudo isso com o GDU participando e como protagonista, por isso esse carinho do torcedor do Macaé com o jogador que realmente no Friburguense e na maior experiência dele da carreira no Botafogo, não teve tanto sucesso assim. E o GDU, você veja, o GDU está 2 anos já aposentado. Nesses últimos 2 anos, o Macaé passou por maus bocados, né? Bastante. Porque teve que ir para a seletiva, o Macaé caiu da Série C para a Série D, não foi bem na Série D e assim por diante. Sorte aí para o GDU, que está falando bem, GDU, estou gostando de ver. Eu lembro quando eu entrevistava o GDU antigamente, ele era mais tímido, né? O garoto está bem na latinha, né? Você tem os confrontos aí das quartas de final ou da Supercopa, Vinícius? Tenho sim, Anderson. Estrela do Mar e São Luís é o primeiro confronto, dia 30 de junho, 9 da manhã, no Estuqui. Depois, às 10h45, São Pedro e Amparo. São Pedro do GDU, melhor campanha da primeira fase, 4 jogos, 4 vitórias, assim como também o time do Vargem Alta. 12h45, Corujão e Unidos do Alto. É um clássico de Olaria, um jogo de rivalidade que já decidiu Supercopa, já decidiu o campeonato de Olaria. E Vargem Alta e São Lourenço, que é um clássico da zona rural também. O Vargem Alta, que tem 2 títulos da Supercopa, invicto, 100% de aproveitamento. E o São Lourenço também fazendo uma boa campanha, viu? Até com resultados surpreendentes. Lembrando que o maior campeão da competição é o Corujão, tricampeão, e chegou nessa última rodada com chance de não classificar. Mas aí fez 4-0 no São Lourenço. O Sérgio Gomes, inclusive, joga no Corujão, com 3 gols do Marcinho Ronaldinho, que vira e mexe é artilheiro da competição também. Legal, a Supercopa SAF, que é o verdadeiro campeonato municipal, né? O verdadeiro campeonato da cidade aí, de ponta a ponta, movimentando inclusive jogadores que já foram profissionais. O pessoal gasta uma grana aí na montagem desses times, viu, minha gente? A coisa é mais séria do que você possa imaginar, portanto, a próxima rodada não será nesse final de semana, por conta do feriadão. Já tem os cruzamentos? Esses cruzamentos aí mesmo, né? São esses aqui mesmo. Tá bom. Perfeito. A gente vai a um rápido intervalo. Na volta, vamos dissecar aí a campanha do Friburguense, que está sendo dissecado pelos adversários. Chegou a raia do Varejão da Construção, a sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Telha Brasilite original, apenas R$ 14,90. É isso mesmo, telha Brasilite original, só R$ 14,90. Aproveite as ofertas do Arraia e faça a sua obra. Massa corrida barrica, R$ 19,95. Forro PVC, R$ 10,90 o metro quadrado. Tijolo de vidro, R$ 9,80 a unidade. Só no Arraia do Varejão da Construção que você vai encontrar uma oferta assim, uai. E ainda com facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Uai, só aproveite a maior variedade de pisos e revestimento da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Não perca tempo e venha correndo pro Varejão da Construção. Preço bom! Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. É isso aí, o Tricolor da Serra já cumpriu a metade dos seus jogos no primeiro turno da Série B do estadual e uma primeira metade que vai mostrando muita dificuldade. 4 jogos, apenas 1 gol marcado. É verdade, é um time que sofre poucos gols, também sofreu apenas 3 gols, né? Mas também não está conseguindo fazer lá os seus tentos. Com isso, o Tricolor da Serra está numa situação complicada na tabela, né, Vinícius? O que está acontecendo com o Friburguense?
Acho que está faltando um pouquinho de encaixe, porque potencial há. Acho até que tem um elenco um pouco mais encorpado do que no ano passado. Talvez o time titular ainda necessitando daquele ajuste. Perde muito sem um Vitinho no meio campo, sem um Lohan também como centroavante. Mas em termos de peças, de banco de reservas, acho até que tem um elenco superior ao do ano passado. Mas falta um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de entrosamento também, de depender menos de um lampejo do Jorge Luiz. Eu acho que isso tem a ver com intensidade, tem a ver com estratégia de jogo. Acho que está faltando um pouco de encaixe, mas eu acho que ainda existe o potencial para o friburguense evoluir na competição. Só não pode demorar muito, porque não só o primeiro turno, há também a classificação geral. E se você não vai bem no geral, você fica praticamente com a obrigação de ser campeão de um turno. Lembrando que é assim que funciona, né, o Campeonato Estadual da Série B. O primeiro turno, os 2 primeiros de cada chave se classificam, semifinal, final, semifinal em um jogo só, isso. Não é isso? E aí com a vantagem do empate para o primeiro colocado. Na semifinal geral, acho que são 2 jogos e a decisão um jogo só. É uma alteração que aconteceu desde o ano passado, porque o importante mesmo é chegar à final. É subir, né? É subir. Quem chega na final já subiu, já não tem problema. O campeão de cada turno se classifica e depois, na soma geral, o melhor pontuado e o segundo melhor pontuado, desde que não tenha ganho nenhum turno, né? Se ganhou um turno, naturalmente vai passando para as colocações subsequentes. E com uma alteração importante esse ano, se o mesmo time vencer 2 turnos, ele já sobe. E aí tem alguns times aí aparecendo muito bem e o pior, times que estão no grupo do friburguense. Mas vamos voltar no tempo um pouco, porque na quarta-feira passada aqui no estádio Eduardo Guini, o friburguense recebeu a equipe do Itaboraí. O Itaboraí que disputou a Série D do Brasileiro e dispensou praticamente todos os seus jogadores, uma equipe muito jovem, quase que um time de juniores. E o friburguense penou para conseguir a vitória. A gente tem o gol aí dessa vitória do Tricolor da Serra por 1-0. Conferindo ali a jogada pela esquerda. A bola teimava em não entrar e foi a melhor jogada ali, a melhor encaixe do friburguense para essa vitória. Gol do Dedé, não é isso? Dedé que ficou 2 meses parado por conta de uma lesão, oportunidade da vida dele no Americano, de jogar uma Série A. Essa lesão foi grave, inclusive quando ele foi contratado pelo friburguense, existia até uma possibilidade dele não conseguir jogar a Série B1, mas a recuperação foi bem feita. Méritos aí para o departamento médico do friburguense, para o Juninho, fisioterapeuta, um trabalho muito bem feito. E ele, né, já voltando contra o Itaboraí, foi a primeira vez que ele tinha sido relacionado para um jogo esse ano e a estrela brilhou, né? Fez esse gol realmente num jogo em que o friburguense desperdiçou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo e essa falta de precisão também, a gente comentava sobre o que falta é caprichar um pouquinho mais nas finalizações. Criou muito contra o Serrano fora de casa, principalmente no primeiro tempo e não fez o gol, podia ter virado no intervalo ali uns 3-0 friburguense, não seria nenhum absurdo. Contra o Bom Sucesso também. Faltou um pouco de pontaria, um jogo que a gente vai falar mais daqui a pouco, e contra o Itaboraí se encaminhava para esse mesmo cenário. Aí o Dedé conseguiu pelo menos uma chance de transformar em gol. E no final do jogo o Afonso ainda fez uma brilhante defesa. Foi mesmo. No jogo contra o Itaboraí, salvando aí o Tricolor da Serra, que seria aí um péssimo resultado caso viesse a empatar. Bem, friburguense 1-0 sobre o Itaboraí, isso que importa, os 3 pontos conquistados. Invicto em casa, diga-se de passagem, porque empatou com o Duque de Caxias, ainda que não tenha sido o resultado desejado, 0-0, e venceu agora o Itaboraí. Defesa também não foi vazada nos jogos realizados no Eduardo Guini. Pena que a tabela faz com que o friburguense só faça mais uma partida dentro de casa nesse primeiro turno, em que o Tricolor da Serra tem 8 jogos. E a metade foi cumprida no último final de semana. A 4ª partida do friburguense, enfrentando o líder absoluto, com 100% de aproveitamento, a equipe do Bom Sucesso. Vamos conferir como foi o jogo aí com o Bom Sussa. Bom Sucesso que vem egresso, né, da divisão... Não, o Bom Sucesso caiu agora, né? Bom Sucesso caiu. O Bom Sucesso caiu agora esse ano, veio da seletiva e, portanto, está disputando a sua segundona já no mesmo ano, que eu acho também um absurdo esse regulamento do time que cai no mesmo ano já disputar a segunda divisão. Só no Rio de Janeiro, só com a brilhante Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Tá aí o jogo realizado lá na casa... Esse jogo foi Em Moça Bonita. Em Moça Bonita, né? O pênalti aí. Esse é o pênalti polêmico, né? Aos 35 minutos do primeiro tempo. Tem até a narração aí empolgada da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Vamos conferir se foi pênalti mesmo. O lançamento.
Aí deu bobeira também, né? Não pode permitir que esse tipo de... aquela trombada que aí fica na avaliação. Sabe que não tem VAR, né? Foi uma trombada ali, Mas mesmo com VAR tem erro, né? Eu acho que esse pênalti aqui no Eduardo Guini não seria marcado. Ali foi uma trombada que realmente... Mas eu acho que também, eu sempre vejo de outro modo também, acho que o técnico Cadão, o próprio Gerson Androtti deve falar isso com os jogadores, né? O problema é a origem, né, da jogada. Você vê um lançamento lá que pegou a defesa totalmente desarmada, o Afonso ainda caiu ali mais ou menos pro canto certo, mas a bola foi muito bem batida esse pênalti, né? Porque muito bem. Pênalti bem batido é aquele que faz aquele barulho na rede lateral, né? Que você escuta aquele... né? Que é música para quem bate pênalti, tristeza, música ruim para quem é o time adversário que toma o gol. Pênalti bem cobrado, 1-0, o Fluminense depois não conseguiu aí, portanto, um empate que seria muito importante. E o lançamento, ele sai pelo lado esquerdo de defesa, onde o Cadão não tem conseguido repetir a escalação. Ora o Ricardo joga mais preso na lateral esquerda, ora o Wallace Camilo. Nesse jogo o Wallace não esteve presente. Segundo tempo até o Cadão reforçou a marcação pelo setor, colocou o Digão, um jogador que veio do americano, também bom, tem um porte físico melhor do que o Ricardo, para tentar reforçar a marcação por aquele setor. Também é um detalhe que precisa ser acertado para as próximas partidas. Há quem defenda, não sou desses, mas concordo em parte, que o gol sempre nasce de falha defensiva. O gol sempre nasce das falhas, né? Eu acredito até no talento, mas acho que são exceções quando vem do talento, né? Realmente, de fato, se você imaginar que o futebol é muito matemático, muito lógico, sempre vai nascer de uma falha. Seja, às vezes, na saída de bola, seja, às vezes, no contra-ataque que você permite uma jogada, como aconteceu ali naquele lançamento, e o Bom Sucesso fez 1-0. No próximo bloco, a gente confere os demais jogos, a classificação, e a gente faz um raio-x aqui do que o friburguense precisa para continuar sonhando de se classificar para a semifinal. Lembrando que no ano passado, o friburguense no primeiro turno foi para a semifinal, não foi? Foi para a semifinal contra o americano, engatou uma sequência, se eu não me engano, de 5 partidas sem perder, 4 vitórias, 1 empate. Quebrou essa sequência contra o Tigres fora de casa, também um jogo em que teve um pênalti absurdo em cima do Lucas Salles no marcado. E aí o friburguense caiu para o jogo contra o americano fora e acabou eliminado na semifinal. E no segundo turno não foi muito bem e acabou não conseguindo chegar, terminando a competição em 6º lugar. Esse ano precisa de muito mais. A gente volta já já. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano Safra está em sua vida. A todo momento, o Plano Safra só pensa em você. Todos os dias, o Plano Safra está em sua vida. A todo momento, o Plano Safra só pensa em você. Plano Safra, o seu amigo de todas as horas. É isso aí, você que não está acompanhando, o friburguense venceu o Itaboraí na última semana por 1-0. No jogo do final de semana, acabou derrotado pelo Bom Sucesso, pelo placar também de 1-0. No final da partida, o Afonso, nosso goleiro, fez aí uma avaliação do jogo. O Afonso que acabou cometendo o pênalti ali, num esbarrão, né? Um pênalti bastante duvidoso, diga-se de passagem, mas que não tem jeito, chorar aí, decretou a derrota do Tricolor da Serra para o Bom Sussa no confronto dos times de vermelho e azul. Fala, Afonso! Acompanhar a jogada e ele tromba em mim e o juizão ali foi falar com ele que eu, no meu modo de ver, ele se equivocou. Mas no decorrer do jogo a gente mostra que é um time muito forte. A gente encarou de frente a frente aqui o Bom Sucesso e acredito que nós no decorrer da campanha que a gente vai fazer aí, a gente vai conseguir bons resultados aí, se Deus quiser. Tá certo, ok. Tem que conseguir, né, Afonso? Não tem jeito, né? Porque o friburguense, fazendo uma análise agora, vamos lá conferir então todo o raio-x aí para a gente poder falar melhor para você que está em casa. O friburguense agora, os resultados da 4ª rodada, Olaria 2, São Gonçalo 1. A Arte Sul fazendo uma boa campanha, o Arte Sul empatou com o Gonçalense 3-3. O Arte Sul teve 2 jogadores expulsos, ganhava a partida de 2-0, teve 2 jogadores expulsos e aí não tem jeito, né? 3-3. Nova Cidade, que é a novidade nessa segundona, vencendo o Sampaio Corrêa por 2-1. Sampaio Corrêa não consegue repetir a boa campanha do ano passado. E o Goitacás goleou o Audax pelo placar de 4-0, esses os jogos do Grupo A. Já no Grupo B,
O Tigres, volta. O Tigres venceu aí o Itaboraí por 3-0. Realmente a equipe do Itaboraí me pareceu muito frágil, pelo menos pelo jogo que eu vi do Friburguense, uma equipe muito de jovens, muito garoto. Ou seja, é um novo trabalho, né? Dispensou todo mundo depois da eliminação na Série D do Brasileiro. Bom Sucesso 1-0, América 3-1 no Angra dos Reis. O Campos venceu o Barra da Tijuca por 2-0. Barra da Tijuca, próximo adversário do Friburguense. Campos 100% de aproveitamento na competição. E o Serrano perdeu para o Serra Macaense em casa por 1-0. Só o Friburguense não conseguiu ganhar o Serrano lá. Próxima rodada, Gonçalense Nova Iguaçu, São Gonçalo e Sampaio Correia, Angra dos Reis e Arte Sul, Olaria e Goitacás. Bom jogo, Olaria e Goitacás. Já pelo outro grupo, lá em Conselheiro Galvão, o Friburguense enfrenta o Barra da Tijuca às 3 da tarde do sábado. Serra Macaense, Itaboraí, Tigres do Brasil e Bom Sucesso. E aí tem jogo aí também do grupo A, Audax e América no domingo e Campos e Duque de Caxias jogando também no domingo. Classificação na tela para você. No grupo A, América lidera com 9 pontos, Goitacás tem 8, Gonçalense 8, Olaria 8, tá bem bolada essa disputa. Audax 7, Arte Sul 5, Nova Cidade surpreendendo, 5 pontos. São Gonçalo 2, Sampaio Correia 1, Angra dos Reis ainda não pontou, caminhando aí para a terceirona. América e Goitacás hoje estariam classificados. Já no grupo B, que é o grupo que nos interessa, que é o grupo do Friburguense, são 9 equipes nesse grupo, no outro tem 10. Bom Sucesso, líder absoluto com 12 pontos e 100% de aproveitamento. 4 jogos, 4 vitórias. O Campos folgou nessa última rodada, tem 9 pontos, mas também 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias. Serra Macaense 6, Serrano 6, Tigres 4, Friburguense 4, já contando os critérios de desempate. Duque de Caxias 2, Barra da Tijuca 1, Itaboraí 1 ponto. E aí a gente tem que ficar atento, porque a diferença para o Campos já é de 5 pontos, mas há uma vantagem nessa história. O Friburguense ainda não pegou o Campos, né? Também não jogou ainda com o Serra Macaense e não jogou com o Tigres. 3 adversários que estão à frente do Friburguense na tabela de classificação. Mas o que isso quer dizer, Anderson? Isso quer dizer que, em primeiro lugar, o Friburguense tem que vencer, não tem jeito, né? Tem que ganhar. Não adianta a gente ficar fazendo análise de tabela se não contar com a vitória. Tem que ganhar os jogos para poder tirar a diferença. Não depende mais apenas de si, por causa do Campos ter 4 pontos a mais que o Friburguense, 5 pontos a mais que o Friburguense. Então o Tricolor tem que ganhar o Campos, torcer para um tropeço campista e esquece o Bom Sucesso. Agora deixa o Bom Sucesso embora, que o Bom Sucesso ganhe seus jogos finais para que o Friburguense possa tirar a ponta aí exatamente do Campos e vencer o confronto com o Campos. E é extremamente possível, Anderson. A gente não assistiu ainda nenhum jogo do Campos, mas, por exemplo, o Bom Sucesso, que desponta como melhor equipe nesse começo de competição, pelo jogo com o Friburguense não tem nada demais. Há um equilíbrio muito grande, né? A gente vê, por exemplo, goleadas acontecendo, Goitacás goleando o Audax, mas são placares surpreendentes. Tamanho equilíbrio que existe na competição, né? Então, assim, não é uma missão impossível, mas tem que reagir rápido, ganhar confiança, ganhar um pouco mais de corpo e buscar esses pontos essencialmente fora de casa, porque das 4 partidas restantes, apenas o Tigres em Nova Friburgo. É isso aí. Tem que ganhar, não dá mais para desperdiçar nenhum ponto se quiser se classificar para as semifinais desse turno. E um detalhe importante, Barra da Tijuca, que tem a pior campanha da competição ao lado do Angra dos Reis no outro grupo, é o pior time do grupo do Friburguense. O Friburguense tem que ganhar o Barra da Tijuca lá, né? É realmente uma equipe frágil, né? Um clube em construção ainda. Tem que ganhar esse jogo do Barra da Tijuca, porque se perder também, o Barra da Tijuca vai a 3, o Friburguense fica com 4, e a briga do Friburguense, inusitadamente, deixa de ser uma briga por classificação e vai ser para não ficar com lanterna ou brigar contra o descenso, né? Nesse primeiro momento, existe esse jogo como divisor de águas, realmente, nesse primeiro turno já. Uma derrota praticamente inviabiliza uma classificação e coloca o Friburguense realmente brigando na parte de baixo da tabela no grupo, o que seria bastante ruim para a sequência do trabalho. Como torcedor, a gente confia. Como jornalista, a gente fica aqui querendo que o Friburguense possa dar uma chacoalhada aí para poder vencer. Vinícius, encerrando o programa de hoje, a gente não pode deixar de falar da Jennifer. Ela ganhou 3 medalhas lá no torneio na Europa. 3 medalhas de prata, Anderson. Inclusive, ela tem hoje nos 50 metros peito o 4º melhor tempo do mundo no ano.
Então, realmente é incrível. Ela vai ter mais uma competição, se eu não me engano, na França nesse meio de semana e no final de semana uma competição na Itália. Ela retorna ao Brasil, tem jogos também nos Estados Unidos, são jogos universitários em que ela vai participar convidada por uma universidade e depois, em julho, o Pan-Americano do Peru, em Lima. Aí o grande objetivo da temporada. O grande objetivo da temporada é já pensar em índice olímpico, né? Para poder estar nas Olimpíadas de Tóquio. Não é Tóquio? Tóquio. Arigato. Abraço, Vinícius. Beijo grande pra você. Até mais. Tchau, tchau. Gente, a gente coloca um ponto final aqui no Esporte TV Zoom, torcendo para que o Friburguense possa vencer o Barra da Tijuca. Mas antes, tem aí um importante dado, né? Quarta-feira, o Friburguense enfrenta o Maricá pela Copa Rio, fora de casa, lá no Arizão. Bom time, viu? O melhor da B2 até o momento. É mesmo? Bom time. Mas vamos lá acabar com o Maricá e vamos enfrentar o Bangu, trajetória parecida com a do ano passado, em que o Friburguense chegou às semifinais. Tchau, pessoal. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. Quando os dias são banais, nem um minuto ou um segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.